Desistir de uma pele quase limpa não é opção. Tens direito a ser feliz, é a vontade do teu coração. Junta-te a nós e diz, desistir não é opção. Neste segundo episódio vamos falar na questão do diagnóstico da psoríase. O que é a psoríase? Como é que se detecta a psoríase numa fase inicial? Como é que se deve diagnosticar também as comorbilidades perante sinais de alarme nas articulações, por exemplo, ou no doente deprimido, isolado, triste, instável? Como é que se vai abordar este doente? Os doentes, quando começam a ter as lesões, aquelas lesões iniciais, aquelas placas, a placa da psoríase, os doentes devem procurar o médico de família, medicina geral e familiar. Aí o diagnóstico é fácil. O diagnóstico da psoríase é clínico. Nós olhamos para as lesões e aquela placa da psoríase é uma lesão patognomónica. Isto é, qualquer médico olha para a psoríase e sabe que é psoríase, não é outra coisa. A referenciação precoce e atempada do doente é fundamental. Portanto, se o médico de família se sente confortável em tratar a doença, nas formas ligeiras a moderadas, pode e deve tratá-la, com terapêuticas tópicas. Depois, se a doença fica mais extensa, mais grave, mais disseminada, ou se apresenta peculiaridades que tornam difícil o seu diagnóstico categórico de psoríase, deve ser referenciada para a consulta de dermatologia de um hospital da área de residência. Muitos doentes ou andam escondidos, ou têm vergonha, ou não são devidamente aconselhados, portanto vivem assombrados e perseguidos pela doença, pelas suas comorbilidades, pelo estigma. Ainda hoje me aconteceu uma doente, eu não faço sol porque tenho vergonha de ir à praia. Quando o sol faz bem à psoríase, quando hidratar a pele faz bem à psoríase, quando andar faz bem à psoríase, previne os eventos cardiometabólicos muitas vezes associados à psoríase. Portanto, interessa de facto informar sobre a doença, desmistificar sobre a doença, e a mensagem-chave que eu digo aos doentes nestes casos é sempre a mesma. Dispomos de tratamento para todas as formas de psoríase. Conseguimos que qualquer doente com psoríase, seja ligeira, moderada a grave, tenha ou não tenha comorbilidades, até comorbilidades psicopsiquiátricas, muitas vezes levam o doente a querer desistir. Dispomos de tratamentos para todas as formas de psoríase. Os doentes que têm psoríase e naquelas formas moderadas a graves já conhecem a doença há muito tempo, mas muitas vezes ficam assustados com o aparecimento das queixas articulares, a tal dor e a rigidez das articulações, a dificuldade em levantar-se, a dificuldade ou mesmo a dor, ou a articulação inchada e rígida de manhã. Esses doentes devem procurar logo o seu dermatologista. E o dermatologista vai avaliar e vai fazer uma triagem se tem ou não, provavelmente terá, manifestações numa fase inicial da artrite psoriásica. O doente com artrite psoriásica, isto é categórico, deve ser visto pelo seu dermatologista, de preferência com um perfil mais direcionado para a psoríase, e pelo seu reumatologista. De preferência em sintonia, em sinergia, para que a abordagem bidisciplinar leve o doente à remissão, não só das lesões na pele, mas também na articulação. Quando o dermatologista vê o doente com suspeita de artrite psoriásica, deve referenciar para o seu colega da reumatologia. E há vários métodos de avaliar a gravidade ou fazer o estadiamento, o ponto de situação, a fotografia reumatológica da doença, a contagem de números de articulações, as características das lesões, a característica da dor, se é de ritmo inflamatório, se é de ritmo mecânico, o número de articulações envolvidas e quais começaram, são mono ou poliartralgias, isto é, se há poucas ou muitas articulações envolvidas, se é mais o eixo do corpo, a coluna, ou as articulações periféricas, dos dedos, por exemplo, e de facto aqui estamos a entrar num campo em que a opinião da reumatologia é soberana. A psoríase não é contagiosa. O lema da PSOL Portugal nestes anos todos tem sido: contagioso é o preconceito. A psoríase não é de todo contagiosa. A psoríase é uma doença imunoinflamatória, autoimune. Não é uma infecção. Portanto, não é uma doença nem infecciosa nem contagiosa. É uma doença imunomediada. Podemos tocar nas lesões, que a doença não se transmite pelo toque. Falar sobre a doença, informar sobre a doença. E dizer que não é contagiosa, contagioso é o preconceito. E muitos doentes, felizmente, também já começam a funcionar como fatores, como vetores de divulgação desta desmistificação da doença. Se virem que alguém nos olha de soslaio ou com desconfiança,
falar com essa pessoa e dizer que não tem uma doença contagiosa, que contagioso é o preconceito. Um enfermeiro, um médico, uma pessoa que trabalha na área da saúde tem mais riscos, pertence à população de risco para contrair a infecção Covid. Depois a questão de estar a alimentar é uma questão que tem que ser ponderada caso a caso. Tem a ver com o risco pessoal ou profissional do doente, que deve falar com o seu dermatologista, mas deve ser tratado. Tem que ter cuidado, é que quando se está a alimentar, há muitos medicamentos para a psoríase que podem passar pelo leite materno. Isto também é um fator que deve ser tomado em linha de consideração. A nossa posição e a posição do português da psoríase é que o doente deve manter a sua psoríase tratada. Portanto, mesmo sob terapêutica biológica, não deve suspender a terapêutica biológica, porque será mais importante ter a doença no seu todo, porque, como vimos, é uma doença imunomediada, também é uma doença autoimune, portanto, é uma doença em que a hereditariedade também está envolvida. Este doente deve ser mais proativo e mais cuidadoso na etiqueta e no distanciamento social, no uso de máscara, e mesmo nas consultas, procurar falar primeiro com o seu médico dermatologista ou com o seu médico que segue a consulta de psoríase, para ver se é ou não necessária a ida ao hospital e a consulta presencial, ter a noção de que é importante manter a doença controlada e tratada. Em princípio, não. As formas ligeiras a moderadas da doença, só com tratamento tópico, o risco de vir a contrair Covid-19 é sobreponível ao da população em geral. O risco aqui terá mais a ver com a falta de cuidado, com a falta de seguimento rigoroso, escrupuloso e metódico das recomendações de distanciamento, de isolamento e de tomar as precauções, as proteções necessárias. Há tratamentos muito eficientes, não há ainda a cura para a psoríase. É uma doença autoimune, nenhuma doença autoimune tem ainda cura. A diabetes não tem cura, a hipertensão não tem cura, a asma não tem cura. Em todas estas doenças dispomos de tratamentos de excelência. Mas a notícia boa é que, em contraponto com a maioria das doenças autoimunes e imunoinflamatórias crónicas, a psoríase será aquela em que dispomos mais e melhores terapêuticas que permitem manter o doente livre de lesões e prevenindo, espera-se, as próprias comorbilidades. No terceiro episódio, vamos falar sobre os tratamentos para a psoríase.